Alguma câmera ou não? A sua câmera, se tiver algum recado especial para alguém específico, você pode olhar para essa aqui, ó. Tá bom. Seus públicos. Tá bom. Hoje eu tenho uma mentoria que eu ajudo a galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Transformar. E hoje eu tô com um convidado muito especial para um bate-papo hoje rápido, né, Léo? Rápido. Hoje vai ter que ser rápido, que o Léo tem um outro compromisso aqui, mas a gente vai ter um papo muito interessante, muito legal. Léo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado obrigado. por ter vindo, Prazerzaço. obrigado mesmo. Valeu. Conta pro pessoal quem que é o Léo. Tá bom. Leonardo Pio. É. É que eu chamo de Léo, né? Fica tranquilo. Ou o Léo ou o Pio, fica à vontade. Cara, eu gosto de falar o que eu sou e aonde eu estou. E eu entendo que o que eu sou é o que ninguém pode tirar de mim. Perfeito. Então, eu sou filho da Sônia, neto da Terezinha. E hoje é aniversário dela. Minha avó completa 93 anos hoje. Dona Terezinha? Terezinha Aparecida Araújo. Dona Terezinha Aparecida beijo, Araújo, pô. um grande beijo no coração Um da beijo. senhora. Grande beijo mesmo. E por isso eu não posso faltar de jeito nenhum. Não, não tem jeito. Eu liguei pra ela e falei, vó, eu vou me atrasar. Ela falou, eu quero você aqui. Não tem como Não, falar não, não. não, 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 não. Então, do que eu sou? Cara, eu sou biomédico, sou filósofo, sou palestrante, sou pai de 3 filhos, 3 menininhos, sou marido da Flávia. Isso ninguém tira de mim. Agora, o que eu também estou palestrante, eu também estou mentor. Eu ajudo a galera a estabelecer uma comunicação assertiva, estratégica, direcionada, com intencionalidade. E eu também estou sócio de uma startup chamada Best in Black, onde a gente pega o melhor que a comunidade preta tem para oferecer, Legal, enquanto cara. palestrantes, enquanto mentores, enquanto conselheiros, e a gente vai se organizando em mentorias, em eventos de lifestyle. Hoje, da Best in Black, tá rolando aí uma aula de golfe pra galera, lá na Zona Sul de São Paulo. Que espetacular, cara. A Best in Black é sensacional. Léo, a gente às vezes entra no Instagram dos convidados, Sim. né, para mostrar alguns vídeos, alguma Boa. coisa. Vai ter algum vídeo legal aí seu Tá bom, tranquilo. Tá? A gente vai colocar aí, você que vai escolher, não Vejo é? aqui? É? Tá bom. Você que escolhe. Tranquilo. E Léo, pra gente começar aqui de uma forma inusitada, de uma forma engraçada, conta pra gente aí, de repente, alguma situação que você já viveu, alguma situação diferenciada aí nas palestras aí Cara, ou no mundo. eu vou contar o que eu conto pra todo mundo, Guto. É o seguinte, são quase 13 anos fazendo palestras. Eu já fiz palestra desde para uma pessoa, que foi a mais importante, que foi o meu chefe na época, até para 8.000 pessoas. Lindo. Na fábrica da Honda, uma loucura. Então, da pequena à gigantesca, eu já fui. Só tem 2 lugares que eu não fui. Eu não fui no cemitério e eu não fui na casa de tolerância, se é que você me entende. Né? E aí você vai falar, porra, tá de sacanagem. No cemitério? Sim, cara, porque eu não vou no cemitério fazer palestra para quem já desencarnou. Uhum. Né? A gente vai lá para falar pro coveiro, pra pessoa da segurança, da administração. Uhum. Normalmente o pessoal acha engraçado isso, fazer palestra no cemitério. E por que eu não fui? Eu não fui porque no outro dia fui outro palestrante. E na casa de tolerância, a mesma coisa. A gente foi lá. Eu sou biomédico. Nesse tempo eu fazia palestra de saúde especificamente, falando da saúde da mulher. Então, Legal. tem as meninas que trabalham lá, tem o pessoal de administração, tem segurança. E nesse dia eu não fui, porque também foi outro palestrante. Então, nesses 13 anos, em mais de 1.000 palestras realizadas, mais de 100.000 pessoas impactadas, foram esses 2 únicos lugares que eu não fiz palestra, no cemitério e na casa de tolerância. Que legal. Se é que você me entende. Entendi. E Léo, fala um pouco mais desse projeto que você estava falando aí, que você é sócio. Best in Black é o seguinte, é uma plataforma, os meus sócios são 2, é o Denis Tacitano e o Come Alfama. Eles se reuniram e depois me chamaram e falaram o seguinte, cara, quanto hoje, no Brasil, somos em 56% de pessoas pretas, quanto essa galera consome? Desses 56%, quantos estão em cargos administrativos, quantos estão em cargos de tomada de decisão,
quantos são conselheiros, quantos estão C-level, quantos... E a gente começou a fazer alguns filtros e falar, opa, tem uma oportunidade muito boa. E só para você ter uma noção, tem uma pesquisa do Instituto Ethos, Instituto Locomotiva, que analisou as 1.110 maiores empresas do Brasil. Uhum. Sabe, quando tem uma revista que todo final de ano ela circula falando quais são as... Ou final, início de ano, circula falando quais são as 500 melhores empresas para se trabalhar. Então, o Instituto Ethos e Locomotiva fez essa pesquisa com 1.110 empresas do Brasil, as maiores, para fazer alguns recortes. Entre eles, o recorte de gênero, quantos são os homens que estão em posições de poder, quantos são as mulheres, e depois, se debruçando sobre isso, a gente fala de raça. Quantos são os brancos e quantos são os negros que estão em posição de poder. Então, a gente começa no cargo mais alto, que é o Conselho Administrativo. De 2000... Desculpe se eu errar o número, mas de 2003 a 2024, se a gente pensar no cargo mais alto dentro das organizações, né? O Conselho Administrativo, qual você acha que é o percentual de homens brancos em conselhos administrativos das 1.110 maiores empresas do Brasil? Cara, eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que é acima de 90%, né? 93%. Que você falou agora, eu parei pra pensar, porque eu não tinha parado pra pensar ainda, porque a gente vai, no dia a dia não olha, né? Eu não tava olhando pra esse prisma, agora eu vou começar a olhar. Mas você falando, eu falo assim, poxa... 93%. 4%, 5,6% são pessoas pretas em conselhos administrativos. E isso, assim, ó, pros demais cargos, né, os cargos menores, também é uma disparidade gigantesca. Então, a Best in Black, eu começo a olhar para isso e falo, como é que a gente consegue se organizar e fazer com que mais pessoas pretas estejam preparadas, tenham a oportunidade de ingressar, por exemplo, para ser C-level. E a gente começa a dar treinamento para essa galera, começa a mostrar para os outros que são aspiracionais que existe essa representatividade, mesmo que pequena. Porque quando a gente não vê, a gente não consegue imaginar. Exato. Quando eu não vejo um homem ou uma mulher preta numa posição de conselheiro administrativo numa empresa, quem está lá embaixo fala, puta, eu nunca vou sonhar com isso porque não é para mim. Então, a gente precisa mostrar que, por mais que seja 6%, 5,6%, somos poucos, mas a gente está lá. E precisamos que a sociedade se organize para que tenham cada vez mais pessoas pretas. Para que a demografia fora da organização, né, a demografia do Brasil, seja representada dentro da organização. E todo mundo ganha, inclusive a organização. E o legal, que você está trazendo para mim, você quer trazer preparação para essa galera. Preparação. Preparação e... Para os que já estão em cargos gerenciais, para os que são C-level, o cara está muito sozinho lá também. Ele passa por um processo de tokenização. É o único negro, é a única mulher preta, o único homem preto que está lá. Que também não é fácil. E, às vezes, a gente precisa se reunir em grupo. Fala, você não está sozinho. Você está sozinho aí, mas existem em outras organizações, tem outras pessoas, e é legal você estar junto. Então, vamos nos unir para falar de negócios, vamos nos unir para ter lifestyle. Vamos num restaurante legal? Vamos lá. Vamos fazer uma viagem? Vamos lá. Vamos jogar golfe. A galera tá jogando golfe agora. Que delícia, cara. Que negócio legal, cara. Puta ideia, show. Gostei, cara. Best in Black. É uma Best in ideia Black. Dá pra colocar aí, sensacional. ô Catriel? Pode procurar aí, que é muito legal, uma ideia muito legal e a gente tá acelerando com isso. Não, tem o Instagram da Best in Black mesmo. E aí, fora isso, eu faço as palestras, né? Já são quase 13 anos fazendo palestra, falando de inteligência emocional, qualidade de vida, saúde corporativa, que é um negócio muito louco. Agora, da pandemia para frente, o que teve gente com burnout, cara, não está escrito. Tá. E aí, a preocupação das empresas é como que a gente pega o melhor que esse colaborador ou colaboradora tem a entregar sem que ele surte, né? É preciso que apresente resultado, mas a gente não pode puxar a corda demais. A gente também fala eu falo muito de um negócio que, assim, como que o colaborador consegue se expressar dentro da empresa, sendo exatamente como ele é, sem estar preocupado se ele vai sofrer algumas sanções por falar o que pensa, por realmente poder ocupar aquele espaço de uma forma para que ele foi contratado. Então, saúde ocupacional, saúde organizacional, saúde emocional, principalmente, nesses espaços é muito importante. Porque a gente precisa que... É interessante que a indústria entenda que quando o seu colaborador está bem emocionalmente, está bem financeiramente,
ele consegue produzir, ele vai leve pro trabalho e arrebenta, porque no final do dia a gente precisa entregar resultado. Vai com vontade, né? Vai com Aí que tá, vontade. veste a camisa realmente, não é porque é obrigado, mas veste porque tem Veste. prazer por aquilo. As pessoas, quando a gente fala assim, o que é saúde de maneira geral, atrelada à qualidade de vida e saúde emocional, as pessoas pensam que saúde emocional é fazer terapia e pensar positivo. Negativo. Esquece, essa é uma falácia. Saúde emocional é ter um ambiente governamental que te dê condições, é ter estabilidade no emprego, para que você possa se concentrar no seu emprego. Ninguém consegue ter um bom desempenho sabendo que o pai, a mãe, está doente, está acamado e você não tem condições de pagar um remédio. Então, estabilidade financeira. Uma comunidade que te apoie, um bairro que seja seguro, que tenha infraestrutura, saneamento básico. Depois, autocuidado. Depois, tempo de lazer, tempo de qualidade. E amigos e familiares. Então, essa composição, de fato, entrega para as pessoas saúde emocional. Inclusive, fazer terapia. Mas não é só fazer terapia e pensar positivo. Isso não é uma falácia gigantesca. Não é só isso. Eu costumo brincar que é o ambiente, Muito. ambiência e as amizades. Né? Isso daí eu acho que conta muito. São os 3 As que eu costumo falar. Exato. Quando o ambiente é propício, o ambiente privado, o ambiente público, para que você possa ser quem você é, tá tranquilo. Tava vindo para cá, eu vim de Uber. E aí eu vi um cara, acho que ele tava praticando corrida. E ele tava com shorts que normalmente a gente não vê nos homens. Acredito, eu entendo que roupa é roupa, ponto. Mas eu acredito que aqueles eram shorts um pouco mais curtos. Habitualmente a gente vê em mulheres. E eu achei sensacional. Porque, veja, aquele cara tava com shorts muito curtinho e ele tava curtindo a vida dele e foi correr. Sem estar preocupado se alguém vai agredir ele, atacar ele, por ele estar vestido daquele jeito. Porque é ele. Mas isso é um privilégio que ele tem no bairro que a gente tá. Se você for para algumas periferias, ou se você for para Paulista, tem casos de gente que tava no relacionamento afetivo de mão dada, vivendo a vida. Tava o casal ali, ó, pensando o que a gente vai almoçar, o que a gente vai comer, o que a gente... E só por estar de mão dada e ser um casal homoafetivo, ver alguém com uma lâmpada Eu lembro fluorescente... dessa história. Arrebentou a cabeça do cara. Então esse ambiente é hostil. Aí você não tem qualidade de vida. Aí é difícil. Porra, aí é muito difícil. Porque você não pode ser quem você é no ambiente público. Porque tem aquele imbecil que vai falar, não, isso eu não aceito. Cara, você não tem que aceitar nada. Exatamente, não é a tua vida. Não é a tua vida. Não é a tua vida. Cuida da tua, irmão, né? O único relacionamento, pensando nesse caso, o único relacionamento homoafetivo que você não pode aceitar é se alguém chegar pra você e falar, quero namorar com você. Aí você fala, não, obrigado, não quero. Acabou. Fora isso, Acabou. você não tem que se meter na vida de ninguém. Você tá falando isso daí, Léo? Eu tava comentando hoje com os meninos, eu falei no podcast passado. Eu tô montando uma... Eu não vou falar, não, porque senão eu vou estragar a surpresa. Depois eu vou te contar da palestra, cara. Mas eu vou falar por alto, tá? Sim. De como, às vezes, a gente é mendigo emocional. Total. Tá? A gente depende da aprovação de todo mundo. E, às vezes, uma sociedade que cobra que a gente seja esse mendigo emocional. É que nem você tá comentando do cara com shorts. Se ele entrasse nessa condição da aprovação dos outros, ele não sairia do jeito que ele gostaria de sair. Exato, exato. E é um problema só dele, a vida é dele. Eu costumo dizer que caixão não cabe 2. A hora que morrer, é sozinho. É sozinho. E ele vai estar lá dentro, independente da crítica das outras pessoas. Nenhum dos críticos vai falar, não, deixa eu deitar do teu lado aí que eu vou junto. É sozinho. Você entendeu? Então, desculpa a expressão que eu vou usar agora. Não, fica tranquilo. Tem que ligar o foda-se pra essa galera que tem mania de cuidar da vida do outro, queria ficar opinando na vida do outro, cara. O cara não tá cuidando da porra da vida dele, fica enchendo o saco da vida do outro. Eu gosto muito desse termo que você traz, mendigo emocional. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, quando a gente fala de afetos, e não só relações amorosas, mas afetos, né? O autocuidado, a relação que você tem com o outro, é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, né? Então é como se você estivesse num ambiente, num restaurante, que você entra com fome. Quando você está com fome e vai num restaurante, você aceita tudo que vão mandando para você. Né? E isso a gente consegue fazer um paralelo em relação aos afetos. Ou como você trouxe o mendigo emocional. Quando a gente não está equilibrado conosco mesmo, com o que a gente tem de certo, com o que a gente quer e o que a gente não quer, a gente vai muito pela opinião dos outros. E a gente vai aceitando tudo que é jogado para nós. De bom e de ruim. Então é preciso tomar cuidado com isso. É preciso que a gente tenha
tempo e condições de se organizar, entender o que a gente é, entender o que a gente quer ser, para poder viver uma vida. E viver uma vida feliz, arcando com o custo de ser quem é. Porque tem gente que vai gostar de você exatamente pelo que você é e pelo que você entrega. E pelo mesmo motivo, pelo que você é e pelo que você entrega, tem gente que vai detestar você. E isso não é problema seu. Exato. Só que você tem que bancar esse custo. Ó, eu sou assim. Eu não tô te maltratando, eu não tô te ferindo, eu só tô querendo viver a vida. Se você me quiser ao seu lado, ótimo, eu vou colaborar no que for possível. Se você não quiser também, ótimo, segue o seu caminho, eu desejo que você seja feliz, porque eu tô preocupado comigo, né? Eu quero ser feliz. E se tem um negócio que eu aprendi ao longo do tempo, é gente feliz não torra. Minha mãe falava exatamente essa frase. Não torra. Gente feliz não torra. Você usou... Putz, desenterrou a frase da minha mãe agora também. Quando você tá bem resolvido, quando você tá bem, quando você... Claro, todo mundo tem problemas, né? Mas quando você tá dentro de uma situação que você consegue administrar as coisas, você tá focado em você. Pronto. Acabou. Acabou. E tem coisa que a gente não consegue mudar, né? Às vezes a gente fica preocupado, não vou fazer isso porque vai magoar tal pessoa ou vai, vamos dizer assim, vai contra a opinião daquela pessoa. E aí você deixa de fazer aquilo, você não faz, a outra pessoa não tá nem aí pra você, ela continua vivendo a vida dela. E aí quando você faz, a pessoa vem opinar. É difícil. Você entendeu? E aí a pessoa vem opinar, eu volto de novo naquilo. Meu amigo, caixão só cabe um. Eu sempre insisto nessa tecla, caixão só cabe um, cara. É difícil. Exato. E assim, e se você, ao expressar quem você é, a sua verdade, a sua vontade, se naquela pequeno núcleo social que você transita, se não te aceitarem, veja a possibilidade de você ir para outros lugares. Sim, né? Muda o ambiente. Muda o ambiente. Tem uma historinha que eu conto muito nas palestras, mas é bem isso. Você pegar uma garrafa de água natural, sem gás, nada disso. Você vai num hotel, sei lá, no hotel ela deve custar R$5. A mesma garrafa de água no supermercado deve custar R$3,50. No aeroporto ela deve custar 20. E no show, como vai ter um show aqui, deve custar 15. É a mesma garrafa de água. O que muda? Muda o ambiente. Então, se você está num lugar onde você está percebendo que você não está sendo valorizado, não te estão dando o valor que você imagina que tem, muda de ambiente. Tá tranquilo. Com certeza, cara. Vou para outros lugares. Por vezes é mais difícil quando a gente fala de família. Pô, como é que eu faço para mudar de família? Mas é preciso entender que família não é só onde você tem laços sanguíneos. Família pode ser aqueles amigos que você quer estar perto, que te respeitam, onde você respeita e é respeitado. E aí você convive com aquela família de sangue, ó, tô bem, tá tudo legal, mas tô levando minha vida aqui, moro nesse lugar, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui, e segue o jogo, né? A gente também tem uma romantização de que família é um espaço de amor. E essa é uma invenção moderna. Foi Sartre que começou a falar que dentro do casamento, dentro do espaço familiar, precisaria haver amor. Até então, antes, família era lugar, ó, nasceu mais um filho, vai trabalhar, bora, vamos. Amor na família é uma invenção moderna. Então, se você é um desses sortudos que tem uma família que te apoia, entenda, você é um sortudo. Mas, na maioria dos casos, a gente não vê essa romantização, esse ambiente seguro. É só você ver aí questões de assédio, estupro e por aí vai, assassinato, né? Por aí vai. Normalmente acontece dentro das famílias, dentro do lugar que seria considerado seguro. Passa longe de ser amor disso daí. Passa longe de ser amor. É só uma junção de pessoas ali que tem o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo sobrenome. E você falando isso, cara, eu vejo tanto de pessoas que têm um relacionamento hoje, né, que, entre aspas, tem um amor, mas não existe o apoio. Vamos dar um exemplo. Sou casado com o Léo quer montar um restaurante. Em vez de eu pegar e falar, Léo, vamos sentar, vamos estudar como montar um restaurante, eu começo a falar pro Léo, não, Léo, bobeira, se eu montar um restaurante, você não sabe nem cozinhar, não vai dar certo, isso não vai pra frente. Você vê a maioria dos relacionamentos, você tem isso aí. Isso. Eu vejo dois olhares para esse exemplo que você traz, né? O primeiro que é sempre bom ter ao seu redor, para os projetos que você deseja desenvolver, é sempre bom ter um pessimista. Mas é só um. É o máximo que a gente aguenta. Uhum. Porque o pessimista traz com ele uma boa dose de realidade. Sim. Mas é só um pessimista.
E não pode ser o tempo todo também, né? Não, porque senão toca o saco aí. Porque normalmente a gente começa os projetos trabalhando em cima de, puta, vou abrir um restaurante, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. E por vezes a gente precisa entender que... Não vai ser maravilhoso 100%. Nem sempre vai ser maravilhoso, vai dar ruim. Tem algumas habilidades que você precisa desenvolver e por aí vai. Mas não deixe de fazer o seu projeto por causa disso. Vá atrás, você vai ver que durante a sua jornada vai ter uma série de habilidades que você não tinha, vai precisar desenvolver. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas você está em movimento em relação ao seu sonho. Ponto. Esse pessimista, normalmente a gente vê, ele não faz nada, ele fica com a bunda sentada na cadeira, de braço cruzado, só esperando dar errado. E quando dá errado, ele fala, tá vendo? Eu avisei. Eu te falei. Eu te falei. E o outro ponto, ainda dentro desse exemplo, a gente vem com uma ideia de relacionamento, tal qual que eu falei da ideia de família, historicamente, é muito deturpada. A gente acha que quando, sei lá, vamos falar de um casamento, né? Quando há um casamento, a união de duas pessoas, vira um corpo só. Esquece esse negócio. São duas pessoas ali que, por amor e por outros interesses, decidiram viver juntos. E eu entendo que o ambiente saudável é quando você pode ser quem você é e eu te apoio para que você seja quem você é. E vice-versa. Exato. Ó, então, é esse o caminho que você quer seguir? É esse seu sonho? Vai atrás. Segue. Quanto mais você tiver segurança e apoio que eu puder oferecer, eu acho que mais potência você vira. Então, sempre que a gente puder apoiar e permitir que o outro seja quem ele quer ser com os amigos individuais, com os relacionamentos individuais, com os projetos individuais, segue, manda bala. Até porque quantos relacionamentos a gente conhece também, Léo? Que às vezes a gente escuta a mulher falando assim, eu deixei de fazer tal coisa para agradar o meu marido. E vice-versa, o marido deixou de fazer tal coisa para agradar a esposa. E depois, lá de 50, 60 anos, separa, olha para trás e fala, puta, o que eu fiz na minha vida? Eu acho que o legal é quando você tem os dois andando no mesmo caminho, um apoiando o outro, ajudando, incentivando, estudando. Isso eu acho legal. Cara. Permitindo que o outro possa ser quem ele é, né? E sempre, uma pergunta que eu aprendi na terapia é, você dá conta? E é uma pergunta fundamental. Se eu não fizer disso, eu vou dar conta? Eu vou dar conta, eu vou passar 10, 15 anos, daqui a 10, 15 anos eu vou perguntar, puta, devia ter feito, mas tô bem resolvido com isso? Não tô bem resolvido? Ou, então, se eu fizer, eu dou conta disso? Então, é sempre você dá conta. Se fizer, você dá conta. Se não fizer, você dá conta. E se você não der conta, não tem problema. Um amigo meu uma vez falou, a vida tem que ser que nem o Waze. Aí eu falei, porra, que nem o Waze? Cara. O Waze te tira do ponto A e te coloca no ponto B. No meio do caminho tem uma série de problemas, irmão. Perfeito. Vai ter trânsito, vai ter enchente, vai ter obra, vai ter isso, vai ter aquilo outro. O que o Waze faz? Ele desiste, ele fala, não, ó, se vira. Recalcule a rota. Ele recalcula a rota. Ele recalcula a rota para chegar ainda no ponto B. Talvez demore um pouco mais, talvez ele dê sorte e acelere o processo. Não sabemos, mas o que eu sei é que não pode desistir. A gente precisa aprender que quando está difícil, a gente tem que descansar e não desistir. Perfeito. Recalcular a rota. A não ser que você fala, não, realmente não vale a pena. E aí tudo bem, aí desiste e tá tudo certo, é válido também. Né? Mas você dá conta de desistir? Ou então você dá conta de seguir até o final? É sempre essa pergunta que se faz. E aí tem um outro ponto dentro disso aí, né, cara? Que é o apego. Às vezes a gente monta uma coisa, a gente faz uma coisa e a gente não quer desapegar daquilo. Às vezes não tá indo do jeito que você queria. Ou te surgiu uma outra oportunidade melhor, mas você não quer ir para outra oportunidade melhor porque você tá apegado aqui no copo, por exemplo, né? Você larga a garrafa d'água que tá mais cheia, você fala assim, não, mas o copo tá garantido aqui. Esse é o problema quando a gente tem muitas opções, que você fica, e agora o que eu faço, o que eu não faço? E esse lance de quando você fala apego, eu entendo muito do ego. Porque a gente está apegado ao quê? Só aquela situação ou também a gente fica apegado ao que os outros vão achar? Puta, mas se eu desistir disso daqui, né? O que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Não sei o que vão falar a seu respeito. A palavrinha mágica? Foda-se. Cara, ligo, foda-se, cara. Eu falo assim, meu amigo, de novo eu volto. Caixão só cabe um. Ninguém vai entrar lá com você. Foda-se, vai lá e faz o que você tá com vontade de fazer. Lógico, desde que você não prejudique ninguém. Exato. Né? Que você não traga prejuízo para a sociedade e não traga prejuízo para você e para sua família. Para você não tem problema. Para a família é escolha sua. Mas, cara, de resto, meu amigo, faz. Faz, experimenta. E quanto mais novo você for, eu acho que é o tempo correto para quebrar a cara. Porque você tem um fator chamado tempo.
tempo não volta atrás. Então, quanto mais você puder viver, experienciar, se testar, faça enquanto é novo. Com certeza. Porque depois você carrega uma bagagem muito pesada, que é a família, que vem com mais responsabilidades, né? Que envolve um risco maior, que você prejudica aí talvez, não prejudica, mas você coloca em risco outras pessoas ali que estão sobre a sua tutela. Então, eu não sou ninguém para dar dica, mas o que a gente começa a observar é quanto mais novo você puder fazer as coisas fáceis. E aí a grande pergunta é, o que é novo? A minha avó, hoje, completa 93 anos. Que lindo. Ela, 93 anos, minha avó tem planos. Os planos dela é que ela quer chegar até os 120. Nossa, que show, cara. Então você veja, minha avó ainda... Se eu falar que com 40 anos eu tô velho, ela vai falar, mas você tá maluco. Se eu falar aos 50 anos você tá velho, ela fala, cara, com 50 anos eu ainda tava fazendo coisa pra cacete. Que legal. E com 90 anos ela tem planos. Então, o que é novo, quem é novo e quem é velho? Não sei dizer, cara. Não sei Coisa dizer. mais linda, cara. Não sei Cara, dizer. manda um abração pra ela, cara. Eu ia adorar conhecer sua avó, cara. Que Minha avó é energia. figuraça. Minha avó é uma Energia figuraça. maravilhosa, cara. É. Cabeça dura, não é fácil, mas ao modo dela. Minha avó ficou viúva muito cedo. Criou os 2 filhos, tem algumas casas de aluguel que dão renda para ela. E essa liberdade de ter renda é bem isso que eu falei. Dá liberdade de escolha, de possibilidades para ela. Tranquilizou. Então a minha avó conseguiu ter um olhar muito para frente em relação às possibilidades, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E isso permitiu que ela se destacasse no sentido de comportamento. Ela nunca foi, ou nunca foi é muita coisa, né? Mas por uma boa parte da vida dela, ela não foi o que a sociedade esperava que ela fosse, né? Uma pessoa recatada e tal. Minha avó, depois que criou os filhos, começou a ir pro baile. Ela ia no baile de segunda, quarta e sexta. Viveu, irmão. Viveu. Parou por causa da pandemia. Viveu, Minha avó mano. tinha 2 namorados. Você acredita nisso? Acredito, cara. É, cara. E Dona Terezinha, como é que a gente Dona descobriu Terezinha. isso? No aniversário dela, ela fazia o baile na casa dela. Ela trazia a galera do banda, tudo. Que trazia show, do cara. lugar do baile e trazia pra casa. E aí a gente percebeu que um tava mais assim, e aí todo mundo começa a olhar e fala, mas quem que é esse? Tá olhando tanto pra avó assim. Aí alguém falou, não sei, né? Acho que é um caso da avó. Aí tudo bem, fala, porra, beleza. Tô conhecendo o vô postiço. Aí, sei lá, no outro ano ou em outro momento, você vê o outro afera ali e fala, porra, mas não é possível, velho. Essa velha tá com um outro namorado, tá, e ela mantinha os 2 ali, ó. E tocava a tchau, vida. Pardal, cara. Tchau, Por isso que ela Pardal. tá com 93 anos, Tá você com sabe por 90. quê? Que ela não deixou ninguém cuidar da vida dela, cara. Olha, e não deixa até hoje. Não deixa até hoje. Pronto. O que às vezes é um problema, porque você fala, vó, hoje minha avó tá um pouco mais, em função da pandemia, ela adoeceu um pouquinho, perdeu um pouco da liberdade, que é um problema pra ela. Tem que tomar remédio. Vó, só tem que tomar remédio. Eu não vou tomar. Quem cuida da minha vida sou eu. Se eu quiser, eu tomo. Se eu não quiser, eu não tomo. Que às vezes é um problema. Mas aí eu aprendi de novo. Demorou pra eu entender isso, tá? A minha avó tem 93 anos, irmão. Se ela quiser tomar o remédio, ela vai tomar. E se ela não quiser, ela não vai tomar. E é tudo na conta dela. Ela vai arcar com as consequências de tomar ou não tomar o remédio. Aí você fala, não, mas porra, a avó tem que tomar. Tá, mas ela não quer tomar. Vó, a senhora tem que morar com a minha mãe. Não vou morar com a sua mãe. Mas a senhora não pode ficar sozinha, tem escada. Ela falou, filho, eu não vou. E eu comecei a bater o pé, não, tem que ir. Aí minha prima falou quase isso. Falou, Léo, respeita a avó. Respeita ela. Mas ela vai desmaiar. É a escolha dela, cara. Não E é uma adianta. escolha lúcida. Que é o melhor de tudo, né, cara? Lúcida. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas é a vida dela. Porra, isso pra mim foi um tapa na cara. Porque é fácil a gente falar do outro. Mas que a gente se preocupa, né? Aí a gente volta na questão do amor um pouquinho ali, que a gente se preocupa e quer você quer o bem-estar dela. Porra, total. Você tem a preocupação dela. Você Total. quer que ela chegue realmente no 120 e chegue bem, chegue Inteira, saudável. lúcida, exatamente. Né? Aproveitando. Então, a preocupação é nisso. É genuína. Só que aí o que acontece? A gente tem que entender... Cara, meu pai, quando teve câncer, minha mãe teve câncer, minha irmã chegou desesperada em casa, chamou os irmãos, falou, o pai e a mãe estão com câncer, não sei o quê. A primeira pergunta que eu fiz pra minha mãe e pro meu pai, mãe, a senhora quer operar? Minha mãe com câncer de mama, meu pai com câncer de próstata. Minha mãe falou, não vou operar. Tá que difícil, irmão. Aí, pai, não vou operar também, já conversei com a sua mãe,
Falei, pronto, tá resolvido. É um quebra-pau em casa. Eu falei, bicho, não adianta. Se operar contra a vontade e morrer, você vai carregar esse remorso por resto da vida. Deixa eles viverem da forma dele. Minha mãe toda cheia dos remédios naturais. Aprendi um monte de coisa com ela. Cheia dos remédios natural e erva e chá e não sei o quê. Cara, minha mãe viveu, acho que... Meu pai, quase 15 anos com câncer de próstata. Minha mãe viveu 12 com câncer de mama, meu amigo. E viveu feliz, e viveu bem. Era meu pai, cara. Meu pai morreu num ano, minha mãe morreu no outro. Mas a gente volta de novo naquele ponto, a escolha deles, cara, a vida deles. Mas, cara, você foi de uma lucidez, de uma maturidade agora. Porque não é fácil. Pai e mãe ainda é muito próximo. Eu imagino que seja muito próximo. Pelo meus... Cara, meu pai, vivo falando, cara. Meu pai, eu brinco que ele morreu... Brinco, na verdade, ele morreu na véspera do meu aniversário, cara. Nossa. E meu pai era a paixão da minha vida. Eu falo, o velho foi tão filha da mãe pra nos atacou que ele falou, você nunca mais vai me esquecer, cara. Entendeu? Caramba, velho. Que história bonita e difícil, né, meu? Difícil, cara. Essa foi difícil, cara. Porque quando você fala... Claro que esse é um resumo, mas eu tô tentando imaginar essa cena de a família reunida. Mãe, é isso que a senhora quer? Pai, é isso que o senhor quer? Acabou. Acho que ninguém aceitou fácil assim, né? Não, meus irmãos não aceitaram. Depois até entenderam, mas eu vou dizer... Meu irmão, os irmãos mais velhos até entenderam, sim. Cara, de verdade, minha irmã que ficou um pouco mais relutante. Mas eu faço isso com meus filhos, cara. Eu chego pra minha filha tá com 19, tá morando em São Paulo. Rafa, o que você quer fazer? Não, quero fazer tal coisa. Então vai lá e faz. Aí minha mulher falou, mãe, você vai pedir demissão desse emprego, você vai sair. Eu falei, deixa, a escolha dela. O resultado é dela. Caramba. Não adianta, Léo. Não adianta. Toda hora, eu trabalhei, quando tinha 16 anos, trabalhei em funerária, cara. Ah, é? É. Olha aí, tá vendo? Eu trabalhei em funerária. Cara, e ali, cara, eu vi muita coisa que eu falo, meu, tá lá, o cara tava andando no carrão dele ontem, hoje ele vai andar num carro de carona. Ele brigava por causa do carro, ele estressava por causa do carro, ninguém podia chegar perto do carro. Tudo era o carro. E agora? Cadê o carro? Semana seguinte, os filhos estavam com o carro na gandaia. Falei, essa hora o tiozinho tá de bruço no caixão lá, porque os filhos estão acabando com o carro na gandaia. Enfiou um monte de moeda no carro. Aí eu falo, não adianta, a gente fica se apegando a bens materiais, a situações, achando que é nosso. Isso eu vivo falando, cara. Falei, bicho, é tudo emprestado por um tempo limitado. Deus empresta esse copo d'água aqui pra mim agora e é meu. Tá aqui, tá no meu nome. Virei a página ali, não tô mais aqui, cara. Outra pessoa vai assumir esse copo. Quando você fala isso, eu, de novo, penso muito na minha avó. Minha avó, eu sou candomblecista, sou do candomblé. Minha avó é budista. E em conversa com ela, uma das coisas que ela falou, e eu fui estudando porque fiz filosofia, e fui entendendo como ela falou, tem uma história que conta a evolução espiritual de Buda. Então, eu esqueci o nome de Buda. Enfim, Buda é um estado. Você lembra, Catriel? Ah, ele já vai pesquisar na internet. Por gentileza. E aí, qual é o lance? Então, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. E aí o Siddhartha estava lá em evolução e chegou no estado de Buda e fez-se uma grande festa no plano espiritual. Vamos comemorar que o Siddhartha chegou e virou Buda. Beleza. E ele convidou todos os animais. E aí passou o gato chegou pro o cachorro, vamos nessa, que chegou pro rato, vamos nessa. E a galera foi se juntando, até que passou, sei lá, pelo elefante. E o elefante falou, não, eu não vou, tô de boa, eu tenho que aula de capoeira pra fazer. Aí a galera ficou meio assim, né? Pô, mas será que ele não entendeu? E aí tava rolando a festa e tal. E aí o gato ali, ou algum animal, muito, muito incomodado com a resposta do elefante, chegou pro Buda e falou, puta, ô Buda, desculpa, a festa sua tá maravilhosa, porra, não queria falar nada, mas eu não sei se você notou, o elefante não veio. Aí o Buda olhou pra festa, viu todo mundo, falou, tudo bem, segue o jogo. Aí falou, porra, mas não, pera um pouquinho, todos os animais vieram, menos o elefante, você não vai ficar bravo? Aí o Buda falou, o elefante foi o único animal que entendeu que a evolução, pra eu chegar no estado de Buda, só diz respeito a mim. Uhum. Cada um que vai cuidar da sua evolução, cada um que vai cuidar dos seus interesses. Ele foi o único que entendeu. É um pouco disso que você tá falando, cara. É o poder da escolha. É. A evolução, a salvação e a evolução positiva é individual. É individual.
O que você conquistou só diz respeito a você, às suas escolhas. E é isso que você está falando, que você aplica com a sua própria filha, dentro de casa. É isso que você falou que você fez com a escolha, respeitando a escolha dos seus pais. Tem hora que dói. Na maior parte das vezes dói. Não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar. Não dá pra passar pano e falar que tá tudo certo, é maravilha. Tem hora que você olha e fala, putz, cara, não era bem isso. Né? Mas é escolha. Mas esse é outro lance, né? Não era bem isso que eu imaginava. Exatamente. O que eu queria. Complementou bem. E queria pra quem? Pra mim ou pra você? Exatamente, cara. Exatamente. Léo, você tem que ir embora 3 horas falando, cara. Eu tô preocupado, cara. Ainda mais rápido demais. Cara, por isso que eu falei pra você, puta, eu acho que não vai dar, Léo. Porque geralmente demais. 2 horas de bate-papo aqui, cara, muito gostoso, cara. E é esse bate-papo muito legal. Quero deixar aberto o convite pra você voltar de novo. Porra, agradeço muito, tá? agradeço pra você voltar muito. de novo e... Puta, realmente muito gostoso. Nem... Cara, tá vendo? A gente não percebe, cara. Mas eu queria falar um pouquinho do seu projeto, cara. Tá bom. Eu acho que o projeto ele é bem legal. Eu acho que ele pode transformar muita coisa. Ele já vai entrar no nome né, do podcast. Ele pode transformar muita coisa, muitas visões e muitas mentalidades. Cara. Pode. Tem, então, esse lance tem com a Best in Black. E tem a minha mentoria, cara. E isso daqui eu também quero falar porque... Perfeito. É uma coisa eu acho muito importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante. A gente tem estratégia para várias coisas, Guto. A gente, por vezes, só não tem estratégia na comunicação. Na intencionalidade de se conectar com o outro. E isso é um grande erro, porque a gente não sabe o quanto de bons resultados positivos vem em função de não ter uma estratégia, de não se conectar com o outro, porque você não sabe como conversar. Com seu chefe, com seu par de negócio, com um possível sócio ou com seus clientes. Então, quando eu fiz essa mentoria, chama Comunicação e Influência na Prática. O meu objetivo é ajudar as pessoas, de maneira estratégica e intencional, direcionada, a fazerem boas apresentações, para que você consiga vender uma ideia, um serviço ou um produto. Porque até hoje eu não consigo mensurar o custo de não ter uma venda. O custo de não se conectar com uma pessoa que pode ser um grande parceiro de negócio, que vai mudar a sua vida. Eu não consigo mensurar o custo de não se conectar com alguém que, de repente, vai ser um romance afetivo, que você vai falar, nossa, que coisa maravilhosa. E, por vezes, as pessoas não se conectam porque não sabem como chegar, não sabem como apresentar a sua ideia, não sabem como apresentar o seu produto. E isso é um grande erro. A comunicação verbal e não verbal, comunicação visual, é muito importante. Ela não pode ser desconsiderada. Ela tem que ser estratégica, intencional e direcionada. Você vai para uma feira. Eu sei que você trabalha no mercado de imóveis. Você vai para uma feira. Qual que é a feira de imóveis? Assim, Nossa, tem várias, cara. Ou então tem algum conselho regional de... Tem o Cresce. O Cresce. Aí tem uma feira do Cresce, cara, que você vai se conectar com muita gente. Ao meu ver, é perda de tempo se você não investigar quem são as pessoas ou as principais empresas que estarão ali e quais são as possibilidades que você tem de se conectar para fazer novos negócios. Então, estuda antes quem são as pessoas, olha no LinkedIn de cada uma delas, vê quais são os pontos que vocês divergem, quais são os pontos que convergem, como que você pode se conectar com essa pessoa para fazer negócio. Perfeito. E aí, como é que você chega nela? Como é que você se apresenta? Como é que você falou, eu quero tomar um café com você porque eu acho que tem um ponto de sinergia aqui, uma possibilidade que... Então, quando a gente não tem essa estratégia de comunicação, de saber vender a nossa imagem, a nossa autoridade, eu acho que a gente está desperdiçando oportunidades incríveis. E a minha mentoria é justamente para como a gente organiza isso. Como que a gente organiza as ideias para fazer uma apresentação que vai mudar a sua vida e a vida de quem está te ouvindo. Como que a gente vai entender aí a sua capilarização, a sua influência em relação aos outros? Como que a gente vai desenvolver a sua autoridade percebida em relação aos seus pares de negócio? Como é que você faz para que outras pessoas que trabalham no mesmo ramo que você tenham você em mente, a hora que elas estiverem sentadas aqui numa mesa e pensar em um projeto, falar, puta, mas isso aqui é a cara do Guto, hein? Mesmo você não estando lá, pô, vamos chamar o Guto para vir para cá. Isso é autoridade percebida. Como é que você faz para construir essa autoridade? E é isso que eu tenho feito na minha mentoria, ajudando a galera, cada um a se desenvolver de acordo com o que quer na sua área, mas sempre fazendo uma apresentação muito positiva. Muito show. Legal. E assim, você colocou numa forma rápida, direta e objetiva. Olha o tanto de informação que você passou. Então, o cara manja de comunicação. São 13 anos fazendo isso. Isso significa que cada ano eu erro menos e acerto mais. Né?
Uma coisinha que eu aprendi, que eu quero deixar para você que tá vendo e ouvindo. 3 coisinhas sobre comunicação ou sobre qualquer outra área da sua vida. Difícil, simples e fácil. Guarda isso, difícil, simples e fácil. Difícil é para quem tá começando agora ou para quem não começa, porque você não sabe para onde vai, você não tem experiência. Então, o começo para todo mundo é difícil. Simples é para quem faz todos os dias. Todos os dias. E fácil não é para ninguém. Fácil não é para ninguém. Difícil, simples e fácil. Difícil é para quem tá no começo. Fácil, simples é para quem faz todos os dias. E fácil não é para ninguém. Perfeito. É isso aí, Léo. Beleza? Certinho, cara. Certinho. Muito obrigado pelo convite, irmão. Desculpa, vamos falar um minutinho do projeto, pode ser? Pode. Porque eu sei que você tá corrido aí, 5 minutinhos. Pode. Então, beleza. Coloca aí, Catriel, pra gente, que eu gostei, achei bem interessante o projeto também. E a sua mentoria, cara, nós vamos conversar. É. Eu achei legal, cara, porque, olha, é um projeto tá bem legal. Diferente. Tá bem legal. Tem um podcast também? Tem. Porque a gente vai pegando várias pessoas, assim, por exemplo, essa aí é a Nina Silva. Ela, cara, trabalha com tecnologia, ela é do movimento Black Money. Então, a gente vai pegando umas pessoas que são autoridades, que têm essa autoridade reconhecida e vai entrevistando. Como é que você fez para chegar? Qual que foi sua trajetória? Quais foram as dificuldades? Porque tem gente que vai se inspirar com a sua história. Com certeza. Quando a gente tem uma trajetória bonita de sucesso, e aí entenda o sucesso não só como grana, mas de evolução pessoal, de conseguir ocupar os espaços que você quer, tem muita gente que vai se inspirar. E eu acho que é egoísmo não compartilhar essa ideia. Perfeito. Porque do seu todo, de tudo que você contar, talvez eu aproveite 5%, mas é o 5% que faz toda a diferença, cara. Fala, porra, tem alguém ali que conseguiu. Uma frase, uma palavra pode mudar. Muda. A gente não tem noção de como a nossa palavra, a nossa intenção, a nossa vivência encosta na vida do outro. A gente não consegue mensurar isso. Não consegue mesmo. Teria algum vídeo que você quer colocar aí que você acha legal pra gente passar um vídeo rápido? Do Best aí? in Black, acho que tem... Se você olhar no Reels, por gentileza, irmão. Tem alguns vídeos de evento... Ó, tem esse evento do golfe, mas tem conversa com vários especialistas, né? Então a gente está sempre conversando. Tem desde a... Ó, esse é psicólogo, tem da indústria de hotéis, tem lá o Kwame, mulheres, CEOs. Então, cara, ó, esse cara aqui, ele é diretor do Hotel Unique. Um cara com uma história sensacional. Ele começou sendo atendente. Olha que virou legal. diretor. Esse cara aqui, o nome dele é Denis Tacitano. O Denis tem uma história incrível. O pai dele... Eu ouvi falar dele, cara. O pai dele foi... Ele é vice-presidente da SAP, uma empresa de software. Então, mas eu já ouvi falar em algum outro lugar, cara. Eu ouvi falar bem dele, cara. Ele é VP da SAP Concur. Esse homem, acho que... O mundo, se eu não me engano, tem 123 países. Eu acho que ele já viajou 80, assim. Nossa. O cara vive viajando. E o Denis, assim, tem várias ideias. E uma das coisas... Volta um pouquinho, por gentileza. Eu preciso falar bem desse cara aqui, do Denis. É o cara do lado. Isso. O Denis é VP da SAP, da SAP Concur, tem uma agenda muito louca. Ele viaja o mundo a trabalho. Ele tem tudo para poder falar assim... Quando você pedir uma ajuda para ele tem tudo para poder falar... Cara, não consigo, não dá. Desculpa, não tem espaço na agenda. Porque, de fato, a agenda dele é uma loucura. Ele tem tudo para falar, mas esse cara não fala não para ninguém. Que barato. É de uma generosidade, irmão, que impressiona. Esse cara e uma outra mulher chamada Bárbara Fialho, que tem agenda lotada, o dia que você precisa, fala, você me ajuda? Aí ele fala, puta, tá bom, eu tenho um tempinho aqui, ó, vamos nessa que eu posso te ajudar. Isso pra mim, doar o seu tempo, é de uma generosidade, é de um negócio... É precioso demais. Porra! É precioso, a palavra que eu falo pra tempo é precioso. Rapaz, e o cara te dá atenção mesmo. Que legal, cara. Então, quando ele me convida pra trabalhar com ele, eu falo, é já. Mas não é, é já. Porque eu só tenho a aprender com esse cara. Fica até um negócio não muito equilibrado. Porque, sabe quando você tá com alguém, você só tá aprendendo, fala, mas gente, mas o que eu dou nessa relação? Muito. Com certeza alguma coisa eu tô doando. Pode ter certeza que muito, cara. Mas é um cara que, pelo amor de Deus. E uma visão de mundo. Puta. Então, quando pra eu estar com esse tipo de pessoa, que tem essa visão, que tem essa experiência, e assim, de graça, por boa vontade,
Eu não posso perder essas oportunidades, né? Não pode. Não dá. Não pode. Ele foi Mas que é um pensou no trabalho Best in que Black. você fez, né, cara? É uma Também semente tem que você mérito plantou, meu. né? Não caiu do céu, né? Ele não tava de paraquedas Exato. dentro da sua casa lá, vamos colocar assim. Mas você ia falar do projeto? Ele que foi a primeira pessoa que pensou no Best in Black. Falou, puta, vamos fazer alguma coisa. Ele começou, o que eu sei, o Denis, ele começou com essa agenda muito louca. A primeira coisa que ele fez foi se associar a uma ONG de egressos, que são pessoas que saíram do sistema penitenciário. Uhum. E ele ajuda a galera, essa ONG, apoiada por ele, ajuda essa galera a se recolocar no mercado de trabalho. Olha que legal, cara. Eu acho que foi isso que eu ouvi falar dele, então. Aí, depois, ele começou a pintar, na pandemia, fazer quadros, e ele leiloava esses quadros e revertia em cesta básica pra galera que tava passando fome. Então, você fala, porra, o cara já... evoluído pra caramba. Fazendo isso. Aí, depois, ele pensou num outro... cofundador de um negócio chamado Pactuar, onde também pega líderes baixa gestão, assim, pessoas negras, e vão receber mentoria para se desenvolver em carreira. E depois do Pactuar, ele ainda pensou no Best in Black e me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, porra, lógico. Lógico, dentro. Todo. Puta. Sem pensar duas vezes. Eu quero conhecer o projeto mais de perto, eu gostei, cara. Puta, o cara é sensacional, assim, e tá conectado com várias empresas grandes, assim. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento dia 27 agora com o pessoal da Elo. A Elo é gigantesca. Ela é gigante. Sei lá, tem evento... A gente marcou para o ano que vem, evento de treinamento, mentoria com o pessoal do Hospital Sírio-Libanês. Desenvolver a liderança do Sírio. Porra, então, você vê os lugares que a gente começa a ocupar... São lugares instituições sólidas que precisam de que a galera seja desenvolvida. E que é uma coisa séria, né? E viu um trabalho sério em vocês, né, cara? Aí que tá. Porque tem muita coisa que a gente sabe também que... É marketing, sem fundamento, sem verdade. Exato. Política por trás, o caramba 4. Muito. Mas a gente vê um projeto sério, aí, pô, tá, aí a coisa anda. Aí é bonito de ver, cara. E dá aí, gosto. Dá gosto de ver. Dá gosto, entendeu? dá gosto. O pessoal que quiser seguir, coloca de volta aí, Catriel, pra aí. O Coloca. pessoal que quiser seguir... Isso, é do Best in Black oficial. E depois tem o meu lá, Leonardo Pio, onde eu estou sempre colocando as coisas das minhas palestras, da mentoria. Procuro sempre colocar um pouco da minha vida. Quem quiser me conhecer, você vai estar aí. Se você gostar de mim, você vai gostar pelo que eu sou. E se você não gostar de mim, é pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Exatamente pelo que eu sou, pelo como eu tenho consciência de classe, de raça, de posicionamento político. Não engano ninguém, pago o preço por isso. Ponto. Tá certo. Mas você tem a tranquilidade, né, Léo? Tenho. Entendeu? Aí que tá. Tenho a paz. A melhor de tudo é isso aí. E também vou dizer, se por algum motivo tivermos divergências, fica tranquilo que é um espaço seguro. Não vou falar mal de você, não vou... Sai daqui, não. A única coisa é que a gente pensa diferente nesse ponto. Segue o jogo. Acabou. Se quiser, a gente pode estar junto num churrasco. E se também achar que não faz sentido, também tá tudo certo. Segue a sua vida lá. Tem uma... Eu fico me esticando, mas... Tem uma passagem muito interessante, quando eu comecei a estudar filosofia e teologia, que tem uma passagem de Martin Luther King que ele fala o seguinte, olha a visão que ele tem de mundo. Ele falou, Deus pediu, Jesus ensinou que a gente tem que amar uns aos outros, não que tem que gostar. Perfeito. Amar eu te respeito, fica tranquilo, eu não vou bater em você, não vou te xingar, pode vir aqui, vamos usar o mesmo ambiente, tá tudo certo. Agora, gostar é te trazer pra minha intimidade. E aí a gente é incompatível, eu não quero isso. Não quero ser seu amigo, mas enquanto comportamento ético, enquanto comportamento de civilidade, fica na paz, irmão. Pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, tá tudo certo. Se quiser tomar água comigo, vamos tomar água. Quiser usar meu banheiro, entra. Não se preocupe com isso, tá tudo bem. A gente só não vai ser amigo. É isso, cara. É isso que é a vida, cara. É aí que tá. As pessoas, se tiverem essa clareza, a coisa funciona, cara. Funciona, rola. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Se todo mundo tivesse essa clareza, o mundo ia ser muito melhor, cara. Pra todo mundo. Entendeu? Eu costumo brincar assim, que Deus deu uma vida pra cada um cuidar das suas. Se o cara cuidasse da dele, ia tava bom demais, cara. Entendeu? Léo, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal que quiser seguir você, que seguir o projeto? Cara, o projeto lá é para desenvolver, pensando mais nessa parte de carreiras mesmo, do Best in Black. E aqui você vai ver muitas coisas da minha mentoria e do meu dia a dia com palestras. Vai ver boa parte da minha família, como eu me posiciono, como eu tô em várias empresas aí, enfim...
Léo, quero ser palestrante, quero melhorar minhas apresentações, me procura, manda uma mensagem que a gente consegue te ajudar aí nesses 13 anos de palestras, 1000 apresentações e um pouco mais de 100 mil pessoas impactadas. Aí, ó, o Léo tem bastante história para contar, porque eu já acompanho o Léo, não é de agora. A gente esteve junto no Palestras Além do Palco. E sabe que é muito louco? Quando eu pensei, eu falei, pô, eu tô mandando bem, tô voando, fazendo minhas palestras, tô arrebentando. Aí me falaram, tem um cara chamado Rafael Takei. Cara, que é japonesinho. Cara que sozinho ele vendeu 100 palestras no ano. Eu falei, uau! Quem que é esse cara? E aí, olha que sensacional. Procurei ele, não conheci o Takei. Procurei ele no Instagram e mandei mensagem. Falei, Takei, ó, eu tô na mesma agência que você, tô na Polo. Me falaram de você, quero me conectar com você, porque você sozinho vendeu 100 palestras. Só que tem um lance. Eu quero entender como é que você fez isso e eu não tenho nada em troca para te oferecer. Se você nem quiser responder, fica tranquilo. O Takei respondeu na hora, irmãozão, porque ele responde assim, irmãozão, vai ser um prazer te ajudar. Eu tô livre quinta-feira, tá aqui meu WhatsApp, me liga aí. Eu liguei e o cara ficou falando comigo 15 minutos que mudou minha vida. A conversa dele me fez chegar no Palestras Além do Palco. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, cara, você tá sendo muito generoso, de novo. Como que eu retribuo isso? Ele falou, passa pra frente essa generosidade. Perfeito, cara. Ó. Eu não sou... O Takei é foda. Takei, você é sensacional, irmão. Muito obrigado por te conhecer. E é uma honra, é um prazer falar que, porra, eu tô na mesma agência que o Takei, recebo dicas do Takei, me inspiro no Takei. E é verdade mesmo. É verdade de coração mesmo. Você é um cara excepcional. Parabéns. Takei é fodido, cara. Cara... Foi quase a mesma história, cara. Eu tô num grupo de desenvolvimento humano e aí eu vi uma publicação no Takei, fui lá, assisti o vídeo dele, aí mandei mensagem pra ele. Aí ele respondeu meio rápido pra mim, eu falei, pô, o cara não me deu atenção, né, cara? Não vou nem incomodar mais o cara, né? Aquela mania que às vezes a gente tem da pessoa, né? A gente se colocar numa posição, fala, pô, o cara não me deu atenção. Aí daqui a pouco o Takei no outro dia, cara, chamou, começou a trocar ideia, não sei o que. Cara, a amizade fluiu, cara, de uma forma, explodiu de uma forma. Cara, ele foi pra Ubatuba, ele saiu, ele tava morando acho que em Garça, alguma coisa assim. Ele saiu, ele tinha uma palestra aqui no Vale, ele desceu pra Ubatuba pra gente comer uma pizza junto, trocar uma ideia sobre palestra, cara. E aí ele falou, quero saber como é que é a tua palestra. Apresentei pra ele, ele falou, cara, do caramba, posso usar essa fragma? Vou falar que é sua. Eu falei, pode, tá aqui, pô, pode usar à vontade. Cara, foi fantástico, cara. A gente tem que deixar um abraço especial pro Takei, porque ele é fora de série. Fora de série. Tudo. Como palestrante, como ser humano. Figura humana. Cara, ele é formidável, cara. Zica. Ele não conseguiu vir ainda, ele tá desesperado pra vir no podcast. É agenda. A agenda dele, final do ano agora, ele tá explodindo. Graças a Deus, e merece. Se Deus quiser, cara, merece muito. Cara, ano que vem vai explodir mais ainda. Léo, pra gente não tomar mais seu tempo. Muito obrigado. Eu sei que você tá na correria apavorada. Aí a dona Terezinha daqui a pouco tá ligando. Entendeu? Léo, brigadão pela presença. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Vamos marcar outra data, porque eu tenho certeza que o papo vai ser bom. Só olha na agenda pra ver se não tem aniversário da avó, aniversário da mãe, pra gente não ter problema. Feito. Entendeu? Feito. Fechou? Muito obrigado. Quer deixar algum recado pro pessoal aí? Não, já parei por aqui. Obrigado. Então tá. Uma honra, um prazer estar aqui. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um podcast aí, o Pode Transformar, com essa figura fantástica que é o Leonardo Pio. Chamo de Léo porque já tô íntimo do cara, já virei amigo, aí lascou. Mas quero deixar um abraço para vocês aí, que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente feriado. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até a próxima. Léo, obrigado.